Boa tarde, meus amiguinhos do sétimo ano. Semana passada nós tivemos aula pelo Zoom, né? E lá naquela aula a gente comentou, a gente conversou sobre modernidade. Só lembrando, o que é moderno, né? O que é ser moderno? Ora, no contexto que a gente estudou por aquele texto, que eu tenho aberto aqui novamente, moderno é o caráter do que se refere ao tempo presente ou a uma época relativamente recente, modernismo, né? O que existe ou passou a existir recentemente. Então, nesse sentido, modernidade, seria algo recente, algo novo, algo atual, certo? Mas, no que diz respeito à história, a modernidade é um período histórico, não é? Um período histórico que vai de 1453 a 1789. Então, entre 1453 a 1789 foi a Idade Moderna. É um período moderno, e esse período moderno ele é conhecido como período moderno por uma série de características, como, por exemplo, a sociedade estava mudando. A Europa, os europeus agora vão sair da Europa e vão começar a ir para outras regiões do mundo, que é o que a gente vai estudar agora. Por exemplo, os europeus chegaram até a América através de viagens dos países como Portugal e Espanha, que é o que a gente tem estudado até aqui. Né? Os portugueses chegaram no Brasil, os espanhóis chegaram no resto da América. Por isso que a maioria dos países da América Latina, né, você vai ver isso em geografia, falam espanhol. E apenas o Brasil fala português aqui na América, porque foram os portugueses que colonizaram o Brasil. E aí esses europeus vão também para a África, vão chegar à Ásia e levar dessa forma um pouco da cultura europeia que vai se juntar com a cultura dos americanos, a cultura dos africanos e a cultura dos asiáticos. Há quem diga que é nesse período que começa a globalização, essa globalização que nós vivemos hoje, ok? Esse período também é considerado um período moderno porque a cultura estava mudando na Europa. Exemplo, durante o período anterior à modernidade, que é a Idade Média, a cultura era muito ligada à religião. As coisas da cultura, como por exemplo um livro, era escrito muito baseado na religião. Uma pintura geralmente retratava temas religiosos, né? A música, eu até passei para vocês em um vídeo um pouquinho de música do canto gregoriano, se não me engano. Eu acho que eu passei. O canto gregoriano, a música como um todo, ela era voltada para a religião, né? Então, a sociedade no período medieval era uma sociedade mais teocêntrica, ou seja, Deus estava no centro de todas as coisas, né? Era uma sociedade muito, muito controlada pela religião, pela Igreja Católica, no período medieval. Por esse motivo, por exemplo, foram proibidas obras da filosofia grega, né? Então, as coisas da Grécia Antiga foram proibidas de circular. Já quando a gente caminha para a Idade Moderna, a gente vai começar a observar novamente essa cultura grega, essa cultura clássica, da antiguidade clássica, né, da Grécia, ser restaurada. As pessoas vão começar a fazer filosofia grega de novo. Os retratos, a arte, ela vai ser uma arte agora mais voltada para o ser humano. Vai deixar de ser voltada só para a religião e agora vai ser voltada para o ser humano. Na Idade Média, a galera não sabia ler e escrever praticamente. E tudo era escrito em latim, que era a língua oficial lá do período do Império Romano, que depois passou a ser a língua oficial da Igreja Católica. Como a Igreja Católica comandava toda essa questão da cultura, ficava praticamente sendo latim a língua oficial. E aí o que acontece? Você vem para a Idade Moderna, o conhecimento começa a ser ampliado, ele começa a chegar em outras pessoas e não apenas às pessoas da igreja. E aí durante a Idade Moderna, por exemplo, vai surgir a imprensa. Então os livros eles passam a ser imprimidos, lógico, da época, na tecnologia que eles tinham na época. Mas os livros passam a ser imprimidos.
Na Idade Média, não. Existiam copistas que escreviam os livros. Levava-se mais de um ano para se, digamos assim, xerocar um livro. Porque a xerox era a caneta. Na verdade, a pena com tinteiro. Aí um copista ia lá, pegava, por exemplo, a Bíblia, ia escrever a Bíblia todinha à mão. Levava-se, o maior tempão. Então chega na Idade Moderna, um cara chamado João Gutenberg cria uma máquina chamada imprensa, e essa máquina passa a imprimir os livros da época. Então, a gente vê uma mudança muito grande do período medieval para o período da Idade Moderna. Então, você sai da Idade Média, que muitos historiadores no passado chamavam de Idade das Trevas, e vem para a modernidade com um monte de transformações. É por isso que esse período é conhecido como Idade Moderna. Digamos assim, as coisas antigas foram deixadas para trás e uma nova sociedade surge a partir da Idade Moderna, que a gente vai estudar nas próximas aulas. Bom, então essa atividade, como a gente trabalhou na semana passada, a gente trabalhou o conceito de modernidade, ela tinha essa primeira imagem, né? E você tem a enumeração de 1 a 8. Comparando, por exemplo, na 1 e na 2 uma sala de aula, na 3 e na 4 a moda, na 5 e na 6 meios de transporte, e na 7 e 8 ao calçadão lá da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Então, a gente vem aqui para a primeira questão. No quadro a seguir, classifique as imagens como modernas ou antigas. Marque um X na coluna moderna se você julgar que a imagem é moderna, ou um X na coluna antiga se você julgar que ela é antiga. Depois justifique sua escolha. Sala de aula de 74. Ela é moderna ou é antiga? Eu acho que é antiga. Sala de aula de 2010. Moderna ou antiga? Moderna. 3. Mulher com roupas distintas. Antiga. 4. Mulher com roupas distintas. Moderna, como a gente viu lá na imagem, né? A 5. Meio de transporte foguete. Moderna. Meio de transporte caravela. Antiga. 7. O calçadão de Copacabana em 1910. Antiga. O calçadão de Copacabana atualmente. Moderna. Então a gente vai marcar aqui, nessa primeira antiga, nessa moderna, nessa antiga, nessa moderna, nessa moderna, nessa antiga e nessa moderna. Aí você tem que justificar suas escolhas, né? Você quer uma resposta pessoal. Eu, por exemplo, acho a sala de aula de 2010 moderna porque ela é mais atual, ela tem mais tecnologia, né? A roupa do quadro 4, eu acho ela moderna porque ela é totalmente inovadora, tem coisas novas que não existiam no passado, né? O meio de transporte foguete, eu acho ele mais moderno porque ele é mais rápido. Agora a gente tem que entender o seguinte, quando a gente faz isso, a gente está tratando sobre o que a gente tem como tecnologia na atualidade. Agora, se você parar para pensar, lá na época que foi criada a caravela, quando foi criada a caravela, o pessoal achou que foi uma coisa muito moderna, porque era algo novo, algo que corria muito, porque a caravela corria muito. A caravela, ela tinha um monte de velas, né? E essas velas aproveitavam a força do vento para fazer com que a embarcação voasse pelos mares, né? Vamos colocar aqui na imagem da caravela. Tá aqui. Olha o tanto de velas que tem essa embarcação, este navio. Então, quando o vento batia nessas velas, essa embarcação voava, ela voava mesmo. Não, lógico, não saía do mar, mas ela corria muito, em alta velocidade, para aquela época. Então essa caravela era muito moderna para a época. Mesmo essa imagem do calçadão aqui, olha, no início do século XX, já tinha luz elétrica aqui no calçadão, né? Então era algo totalmente inovador para a época. Hoje a gente não acha moderno, a gente acha antigo. Mas se a gente tivesse vivido naquela época, a gente acharia muito moderno, certo?
Então isso também assim, depende muito, é muito relativo. A gente acha uma coisa moderna e uma coisa antiga. O meu pai, uma coisa que para ele era antigo, para mim é antigo hoje que ele viveu, na época dele era moderno. Os Fusquinhas, meu pai teve um Fusquinha 0 km na década de 70. Era 0 km, era moderno. Todo mundo queria ter um. Hoje em dia, muitas pessoas olham para um Fusquinha e ficam rindo do carro, né? Lógico, tem alguns que gostam, mas muitos ficam criticando. E assim sucessivamente. Então, muitas coisas que para mim não é moderno, para outro é. Vamos lá. Depois tinha um textão grandão. E aí vem para a questão número 2. Essa questão número 2 é tirada do texto. Olha a pergunta. Quando você lê os valores modernos foram baseados nos antigos, nesse contexto, qual é o significado dessa frase? Vamos lá para a resposta. Olha essa resposta que eu tenho aqui para vocês. Vamos lá. Apesar de se identificar com o novo, propondo uma ruptura com o passado medieval, a modernidade foi construída com base em elementos da antiguidade clássica, como a racionalidade, a valorização do indivíduo, o resgate da noção de cidadania, entre outros. Olha aqui que diferente isso. A modernidade, ela é um período novo, que está rompendo, como eu falei anteriormente para vocês, que está deixando de lado o que estava sendo praticado na Idade Média, então é um período novo. Entretanto, eles estão buscando elementos de antes da Idade Média, que é no período antigo. Lembra da linha do tempo? Então a antiguidade, que foi antes da Idade Média, era lá que tinha os valores gregos. Eles foram deixados de lado na Idade Média, e agora na Idade Moderna eles estão buscando de novo aqueles valores lá da antiguidade clássica. Então eles estão rompendo, eles estão deixando de praticar o que era praticado na Idade Média para voltar a praticar o que era praticado na Antiguidade, certo? Então é um período novo, mas pegando coisas lá do passado e do passado distante que era na Antiguidade. 3. Número 3. De acordo com os textos, você acredita ser consensual? O que é consensual? Consenso. Consenso é acordo. As pessoas concordam. Você acredita que os historiadores concordam que houve uma transição das estruturas medievais para as modernas? Número 3, então, olha a resposta aqui, ó. Não há um consenso, ou seja, não há um acordo entre os historiadores. Uns defendem as transformações na Europa, que as transformações na Europa causaram um rompimento com as estruturas feudais, enquanto outros afirmam que as permanências feudais provocaram uma longa Idade Média. Isso demonstra que a história está em construção e há interpretações diversas, nem sempre consensuais. Então, uns defendem que a Idade Média, o feudalismo acabou, outros defendem que ocorreram permanências ainda no sistema feudal, entrando para a Idade Moderna. Lembra do feudo, que a gente já falou sobre ele também? Então, tem uns historiadores que falam que o feudo continuou a Idade Média, a Idade Moderna adentro. Número 4. O conceito de modernidade pode ser também aplicado para compreender como viviam os povos não europeus no período? Explique. Sim, pois o conceito de modernidade foi construído em torno de processos ocorridos na Europa. Portanto, não pode ser universalizável, permanecendo-se restrito à realidade dos povos europeus. Então, peraí, eu vou corrigir isso aqui. Isso aqui é não, ó. Vou colocar aqui um não. Não. Porque esse conceito de modernidade foi criado pelos europeus, gente, né? Então, um índio aqui na América, nesse mesmo período, ele não pode entrar dentro desse conceito de modernidade aqui. Porque o índio vivia outra sociedade, não tinha nada a ver com o europeu. Essa coisa aqui é criada lá para a Europa, né? Aí, daqui a pouco a gente vai estudar os índios brasileiros. Aí, esse índio ele não entra dentro desse contexto. Então, a gente não pode usar esse conceito de modernidade para classificar os povos americanos.
5. A 5 era para você marcar V ou F. A número 1, a letra A é V, a letra B é F, a letra C V e a letra D V, tá? A, V, B, F, C e D, V. Número 6. Número 6, a pergunta é, apesar de se identificar com o novo, propondo uma ruptura com o passado medieval, a modernidade foi construída com base em elementos da antiguidade clássica. Cite alguns desses elementos, que é o que eu estava falando sobre a Grécia, sobre a Roma antiga, da antiguidade clássica, período anterior à Idade Média. Quais são esses elementos que a Idade Moderna trouxe de volta? Quais práticas que voltaram a ser realizadas no período moderno? São essas daqui, ó. A racionalidade, a valorização do indivíduo, o resgate da noção de cidadania, entre outros. Tudo isso aqui veio de volta, que era praticado na Idade Antiga, foi trazido de volta para o período moderno agora. E a 7 é, do século XII ao século XV, formaram-se monarquias nacionais em Portugal, Espanha, França e Inglaterra, principais estados europeus do período. Das alternativas a seguir, quais são características do Estado moderno? Marque com C para julgar as corretas e E para as erradas. Todas aqui são corretas, tá? Então, a unificação do sistema monetário, a instituição de leis nacionais, a criação e manutenção de exércitos, a organização e a arrecadação de impostos, né? Porque surgiu o Estado moderno, então agora você tem um rei, aí esse rei criou uma só moeda, no período do feudo existiam vários dinheiros, agora só tem uma moeda, foi instituído leis nacionais, no período do feudo existiam várias leis nos diversos feudos, agora tem um conjunto de leis apenas no país, foi criado um exército, né? E esse exército precisava ser mantido, e foi criada uma organização e arrecadação de impostos. Então, precisava de impostos para esse governo funcionar, para pagar o exército, para pagar os funcionários, né? Então, tudo isso foi criado no Estado moderno, que é uma nova forma de governo que surgiu nessa era moderna aí que a gente está estudando. Ok? Galera, então era isso. Esse arquivo vai para você. Um forte abraço e até a próxima.